Para entrevistá-lo, convidamos alguns blogueiros especializados em educação que estão sentados aqui na primeira fila. Então, a primeira pergunta vem da Rosana Herman. A Rosana? Está aí, Rosana? Você tem microfone aí? Já vai chegar aí. Pode fazer a sua pergunta. Levanta. A primeira pergunta é, levanta. Já foi a pergunta. Boa noite, meu nome é Rosana Herman, eu sou professora, eu sou jornalista, sou formada em física, com mestrado em física nuclear, mas eu trabalho mesmo com jornalismo e texto e sou gerente de inovação no portal R7. E, Siddhartha, queria perguntar o seguinte: a gente vive num mundo super conectado e a gente ainda está no deslumbramento do recreio, né? Ainda não deu, faz 20 anos que todo mundo não saía na rua, eu vi da outra vez, dessa vez, das vezes anteriores, a gente ainda não tem 20 anos de internet, e a sensação que eu tenho pelas pessoas é que a gente ainda está na hora do recreio, e o conhecimento, embora ele esteja assim, disponível para todo mundo, e 100 milhões de brasileiros já estão conectados, ele não está assim, sendo valorizado. O que você acha que está acontecendo? A gente ainda vai acordar para a revalorização do conhecimento? A gente ainda vai ficar muito tempo nesse deslumbre da comunicação, de poder todo mundo falar com todo mundo? Uma hora vai acabar o input da conversa e a gente vai ter que botar mais input para aprender? Ou será que o que a gente via como conhecimento até aqui, aquele conhecimento formal, foi renovado e existe um outro conhecimento que talvez a gente ainda não tenha percebido que já está adquirindo? Como é que você acha que está o conhecimento hoje? Se tem muita gente interessada, e qual é esse novo conhecimento social que a gente vai descobrir juntos? Bom, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu acho que a internet é a ferramenta que faltava para a gente transformar esse planeta num lugar legal. Mas isso não é automático. Só vou te pedir, Siddhartha, para falar um pouquinho mais próximo do microfone. Tá, eu acho que a internet é uma ferramenta fundamental e que vai pode transformar tudo isso numa civilização que respeita os próprios membros, inclusive os animais e as plantas. Mas eu acho que não é uma coisa automática. Quer dizer, por que o conhecimento é desvalorizado? Porque, para começo de conversa, a gente estava falando disso antes, né? O professor é desvalorizado. Então, e a gente trocou umas ideias sobre isso antes. Então, o Brasil, em particular, é um lugar onde o conhecimento é muito pouco valorizado. Então, não me surpreende que os jovens, com essa ferramenta poderosa e sem acesso ao conhecimento, e sem perceber que esse conhecimento pode abrir caminhos, passem a tratar isso como algo a ser depredado, como a gente tem visto monumentos pertencentes ao povo brasileiro sendo depredados, porque é uma ira justa. Né? E eu sinto que isso rola na internet, a gente estava falando sobre isso, a trollagem, toda essa raiva do conhecimento, porque o conhecimento sempre esteve a serviço dos que têm o poder. Mas, por outro lado, para quem quer o conhecimento, a internet permite coisas espantosas. Né? Eu me lembro que, na graduação, numa universidade boa do Brasil, na Universidade de Brasília, como era difícil encontrar um artigo científico. A gente procurava, tinha um livro chamado Biological Abstracts, com uma página bem fininha, e você ia ali procurando o que foi publicado, né, procurando por palavra-chave, perdia 90% do que você queria encontrar. Quando você encontrava, eu encontrei uma coisa que talvez me interesse. Aí você ia lá, procurava, a revista não estava lá, não havia. Então, a sensação que eu tinha fazendo graduação numa boa universidade brasileira nos anos 90 é que o conhecimento era uma coisa... Eu ia sempre ter o conhecimento de terceira mão. Com a internet isso acabou. O cara publica um artigo na melhor revista do mundo e você tem aquilo instantaneamente. Então, isso democratiza muito. Mas eu acho que é uma ferramenta muito poderosa se a gente tiver uma base boa. A base é ruim. Né? Então, a gente vai falar... Eu sei que tem outras perguntas vindo, mas eu acho que se a gente não fizer algo para consertar o fundamento, a internet pode servir só para propagar preconceitos, propagar piadas sem graça, enfim, e uma aversão ao conhecimento. Tudo bem. Vanessa Cabral, pode fazer a próxima pergunta. Oi, Siddhartha. Eu sou Vanessa Cabral, eu tenho um blog chamado Escola Pública Não é de Graça, que eu matriculei meus filhos numa escola pública, depois deles passarem por várias escolas particulares, e lá eu relatava o diário dessa experiência.
inclusive derrubando alguns mitos de que não existem professores qualificados, ao contrário, isso foi uma das primeiras balelas, tem professores incríveis. Mas, dentro dessa experiência toda, entre escolas particulares e públicas, eu percebo uma grande maioria de crianças e adolescentes entediadas nas escolas, desmotivadas. E aí, dentro do que se sabe na neurociência sobre aprendizagem, o que seria uma prática interessante para a pedagogia? O que a neurociência pode levar para a pedagogia na prática? Então, nos países de primeiro mundo, as pessoas estão tentando fazer o que a gente chama de pesquisa translacional, né? Sair do que você sabe na bancada de laboratório, que você descobriu estudando um rato, estudando uma pessoa em laboratório, e chegar numa situação de sala de aula. Então, tem muita gente preocupada com educação baseada em evidências. A gente descobriu nos últimos 20 anos algumas coisas muito interessantes. Então, por exemplo, aprender a ler baseado em morfemas e grafemas é muito importante. É muito importante. Não devemos... É importante contextualizar socialmente o momento da aprendizagem da leitura, sim, mas não jogando fora a necessidade de aprender que ba, bé, bi, bó. Isso é fundamental. Isso acelera muito o aprendizado. Vai um pouco contra um certo entendimento mais ideológico do que deve ser a educação. A gente aprende, por exemplo, que o sono, que é uma coisa que eu estudo, facilita muito a consolidação da memória. Então, uma coisa que a gente pesquisa no nosso laboratório e outras pessoas pesquisam no mundo é como utilizar isso. Por que as crianças passam a manhã inteira na escola e só vão dormir à noite? Quer dizer, o sono não devia ser logo após o aprendizado, já que é uma necessidade de consolidação da memória para que ela não sofra interferência. Tem trabalhos recentes mostrando também que a famigerada prova, pode ser muito útil para o aprendizado. Então, tem um trabalho famoso na Science, recentemente, uns 3 anos atrás, do Jeffrey Karpik, mostrando que uma criança que é testada naquele conhecimento, ela vai ter um aprendizado maior do que aquela que estudou naquele período em que a outra foi testada. Porque quando você é testado, você está você está em estresse. E um certo nível de estresse consolida a memória. Isso quer dizer que fazer prova toda hora é bom? Certamente não. Certamente não. Então, essa translação para a sala de aula, ela não é simples, ela não é trivial. Agora, alimentação também é uma outra questão. Quer dizer, tem vários estudos mostrando que glicose, por exemplo, aumenta o aprendizado. Mais do que, por exemplo, noradrenalina, que é um neurotransmissor importante. E a gente sabe, então, que nos países de terceiro mundo isso é fundamental. As pessoas que chegam à escola sem se alimentar, não adianta você ter um bom método pedagógico se ela não comeu. Agora, eu tenho participado dessas discussões no Brasil, fora do Brasil. A gente criou uma escola latino-americana de ciências educacionais, cognitivas e neurais para discutir tudo isso, para juntar professor com neurocientista, com psicólogo. Aconteceu no Chile, depois na Argentina e agora no Brasil. Esse ano eu organizei e foi na Bahia. Mas tem me incomodado a ideia de que a neurociência vai inventar um jeito mágico de resolver os problemas fundamentais. Eu acho que não vai. Ou antes, eu acho que a gente devia levar a neurociência bem a sério quando ela fala, por exemplo, de motivação. Então, a gente estava falando sobre isso antes. A motivação de uma pessoa, qualquer um de nós aqui, e dos animais, ela obedece a uma curva que parece um S espichado, uma sigmoide. Então, se você ganha 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos para fazer a sua tarefa, tudo quase zero, é tudo zero, não serve para nada, está aqui. Se você ganha 1 bilhão, 2 bilhões ou 3 bilhões, também não faz diferença, porque você não pode gastar 3 bilhões. Então você está lá no alto. O lugar interessante para a curva da motivação é no meio do caminho, é nessa subida aqui em que ela tem uma relação mais ou menos linear. Então você aumenta a recompensa, aumenta a motivação. O que a gente faz com os salários dos professores? A gente joga do lado de cá. Então os professores estão ganhando R$1.000, mais ou menos R$300, no Brasil inteiro, para trabalhar 40 horas, né? Ou eles estão ganhando 700, 800 para trabalhar 20 horas, tem que ter o segundo emprego. E essas pessoas que passam o tempo todo com as crianças, elas são basicamente de 2 tipos. Né? Os que você falou, aqueles que são utópicos, que são guerreiros, que estão lá porque acreditam e que são excelentes, e os derrotados, aqueles que não deram para mais nada na vida e foram ser professor. Porque o salário é muito ruim, e o aluno vai olhar para ele e falar, pô, mas por que eu vou aprender o que você está ensinando se você está nessa situação?
Então, agora que a gente tem uma dedicação aí dos royalties do petróleo para a educação, acho que a coisa mais fundamental, mais importante de todas, é equiparar os salários do magistério com o da universidade. Porque aí as pessoas vão olhar para aquela profissão e falar, isso vale a pena? E aí as pessoas vão ter condição de estarem ali plenamente, porque, tudo bem, tem os heróis, mas e os que não são heróis? O magistério não atrai os talentos, atrai os loucos, os Don Quixotes, mas não atrai os talentos que estão querendo ter um bom salário e fazer um bom trabalho. Então, isso se a neurociência tem algo a ensinar, é sobre motivação. A gente precisa resolver esse problema, isso é fundamental. Tem uma outra coisa que eu acho interessante falar. São estudos que saíram nos últimos 2 anos sobre os Estados Unidos. Nos anos 60, 70, 80, o gap educacional nos Estados Unidos era entre a classe média e os pobres. Quer dizer, a classe média e os ricos estavam mais ou menos na mesma situação. E os pobres estavam mal. E foi feito muito trabalho para que isso pudesse ser revertido. O que eles observam hoje é que o gap agora é entre a classe média e os ricos. Os pobres dos Estados Unidos, não em toda parte, mas, enfim, houve uma aproximação com a classe média. Mas os ricos se descolaram. E a razão desse descolamento é que os ricos têm tempo para estar com as crianças de manhã e de noite. Os ricos saem de casa mais tarde e chegam em casa mais cedo. E tem tempo de ler com as crianças, tem tempo de ver filme com as crianças, tem tempo de conversar com as crianças. Nem os pobres, nem a classe média têm tempo para fazer isso. E esse gap que acontece na primeira infância, o mais incrível desse estudo, é que esse gap se mantém até a pós-graduação. Então, agora que a gente tem alguma coisa parecida com a revolução social em curso, por que passe livre pode ser importante? Por que mobilidade urbana pode ser importante para a educação? Porque vai permitir que a pessoa esteja em casa às 6 da tarde, às 7, não às 10. Ela está condenando o filho dela a uma... Eu acho isso fundamental. A gente tem que entender que quem vai fazer aquela criança ter chance na vida são as pessoas que passam tempo com ela, os pais e os professores. Se os pais não têm tempo e os professores são mal pagos, aí não vai ter jeito. Aí não adianta a gente ter um método pedagógico super sofisticado. Então, a neurociência pode trazer um monte de coisas interessantes? Pode, mas tem coisas bem fundamentais que a gente não precisa de nenhuma neurociência, né? É só a gente entender e fazer. Tem o dinheiro, tem a vontade, tem gente na rua dizendo que é importante, porque raios isso não acontece, né? Muito bem. O Caio Dibi vai fazer a próxima pergunta. Siddhartha, tudo bom? Meu nome é Caio, eu fui estudante de jornalismo, agora eu sou jornalista. Estou viajando no Brasil para conhecer as realidades do país e escolas inspiradoras. E no seu doutorado você fez pesquisa com ratos e divide os ratos em 2 grupos. Um grupo que era num ambiente monótono e um grupo que tinha novidades no ambiente. Queria que você contasse um pouco mais sobre os resultados dessa pesquisa e relacionasse isso com a escola tradicional, principalmente, e a sociedade que a gente vive, que é cheia de novidades. Legal. Essa pesquisa, eu fui para fazer doutorado em Nova York para trabalhar com canto de pássaros. Eu estava querendo saber como que os pássaros aprendem um canto do seu pai na infância e mantêm aquele canto por toda a vida. Isso acontece porque eles formam uma memória muito forte, tem uma série de genes cuja regulação é alterada, e isso permite que essa memória se mantenha por muitos anos. Mas, quando eu cheguei lá para fazer o doutorado, eu cheguei em janeiro, no meio do inverno, e aí eu estava atrasado 6 meses em relação à minha turma. E eu queria trabalhar, eu queria assistir aula, eu queria dar conta do recado, e não dava. Eu dormia o tempo todo. Por 2 meses, eu dormia 16 horas por dia. Eu chegava no laboratório, dormia. Eu chegava nas aulas, dormia. Eu achava que sabia inglês muito bem. Na primeira semana, eu não entendia nada. Nada, não entendia uma palavra. Estava tão estressado com a situação que nem conseguia saber o nome das pessoas direito. Uma situação muito ruim, na verdade. E sonhava muito, sonhos muito vívidos. Depois, quando chegou a primavera, 2, 3 meses depois, de repente, eu me adaptei. Eu passei de estar completamente inadaptado para estar muito bem adaptado, trabalhando bem no laboratório, tendo resultados, entendendo as aulas, indo bem nas provas, tendo um monte de amigos, em coisa de 2 semanas. E aí os sonhos pararam e o sono passou. E aí eu fiquei muito espantado, porque nos primeiros 2 meses eu estava com ódio do meu sono. Eu falei, meu sono está me atrapalhando muito. Né? Eu preciso aqui mostrar que vale alguma coisa e não consigo. E aí, quando me adaptei, eu falei, não, na verdade, o meu sono estava me preparando para uma situação totalmente nova. E aí me interessei pelo assunto, fui ler.
Aí peguei um livro-texto, que é uma espécie de bíblia assim, da neurociência, e ele dizia que ninguém sabia por que a gente dorme. Aí eu falei, pô, então é isso, eu quero estudar isso. Já que ninguém sabe, eu quero saber. Que não é bem verdade, na verdade ele estava ignorando toda a psicanálise, mas tudo bem. E aí eu fui ler o Freud, eu conheci o Freud de orelhada, comecei a ler o Freud, me interessei pelo assunto, e aí comecei um projeto paralelo em ratos. Eu trabalhava com passarinho durante o dia, trabalhava com rato durante a noite, na madrugada. E o que a gente descobriu foi muito interessante. Então, existem certos genes que são importantes não para você adquirir a memória, mas para você consolidar a memória. Então, genes que, se você retirar, deletar aquele gene de um animal, ele aprende no dia 1, mas não lembra de nada no dia 2. Ele se torna amnésico. Embora ele tenha aprendido. No primeiro dia ele aprendeu bem, mas no dia seguinte não sobra nada. Então, eu resolvi estudar esses genes, um gene em particular no início, depois outros. E a pergunta era essa, bom, se então o aprendizado tem a ver com o sono, algum desses genes deve estar ativado durante o sono. E no começo eu não encontrava. Eu estudava o sono de ondas lentas, o sono REM, que são as duas fases principais, e não encontrava evidências da expressão desses genes. Até que eu tive a ideia de falar, bom, eu estou querendo que o bicho aprenda alguma coisa, mas não dei nada para ele aprender, né? Ele está numa jaula, não faz nada, é um negócio monótono, a comida é sempre igual, a água é sempre igual, nada muda. Por que esse bicho vai ativar qualquer gene se não tem nada para ele aprender? E aí a gente fez esse experimento, fizemos uma Disneylândia para ratos, colocamos ele lá, os animais lá, e verificamos que depois de passar por uma experiência nova, algumas horas depois, quando eles iam dormir, esses genes eram ativados. O que o Freud talvez chamasse de um resto diurno molecular. Né? Uma coisa que você passa, uma experiência da vigília que retorna durante o sono e com consequências muito profundas. Então, o que aconteceu daí para frente é que eu terminei o doutorado com os passarinhos, mas nunca mais mexi no passarinho. Fui direto para o sono, em ratos, em seres humanos, em lagartos, em tudo que passa pela minha frente. Eu acho que a gente está numa situação hoje de muita novidade. As pessoas têm acesso, né? Você liga a televisão, você liga a internet, tem um monte de estímulo. Mas não necessariamente aquele estímulo leva a aprendizado. E tem a ver com a sua pergunta. O estímulo pode ser um caos, né? Um caos rebaixado, inclusive. Então, eu acho que isso também exige uma discussão sobre conteúdo. Né? É uma discussão que eu tenho com bons amigos meus, se televisão presta para alguma coisa, a gente devia proibir. Né? E muitos amigos meus dizem, não, a televisão é uma coisa super importante, mas que televisão? Né? Como? Eu tenho um filho de 3 anos, então televisão é uma droga pesada. Lá em casa tem televisão, mas tem a hora certa da televisão. Não é toda hora, não. Não sei se era isso que... A Carla Mayumi pode fazer a tua pergunta. Bom, sou a Carla, represento aqui um coletivo de 4 pessoas, eu sou uma delas, do coletivo Educ-Ação. E apaixonada por educação, porque eu tenho 2 filhos, e acho incrível ter a oportunidade de tratar de um tema dentro do macro tema educação, porque no momento que a gente se apaixona pelo tema e começa a estudar, a gente vê que ele é cheio de nuances e a gente vai se apaixonando por algumas delas. Assim. E eu queria te perguntar, Siddhartha, evoluindo do sono para o sonho, né? Também fiz uma pequena lição de casa, li um pouco sobre o teu trabalho e entendi que tu estuda a relação do sonho com a memória. E eu queria entender como que o sonho, qual o papel do sonho no processo de aprendizagem e se tu acha que as escolas deveriam trabalhar o sonho de alguma forma nos seus processos. Obrigado, essa pergunta é ótima, cara. Então, do ponto de vista da ciência, a gente pode dizer que essa história começa em 1900, quando Freud publica a Interpretação dos Sonhos. Nesse livro ele vai dizer para a gente várias coisas, uma delas é que os sonhos contêm restos diurnos, eles de alguma maneira refletem o que a vigília trouxe. Então, se a gente aprende na vigília e durante o sonho a gente revisita a vigília, ele praticamente disse que a gente aprende nos sonhos, mas ele não disse isso, até onde eu saiba ele não disse isso explicitamente. O Jung disse, Jung falou que o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. Em 1924, 2 pesquisadores nos Estados Unidos mostraram empiricamente que isso é verdade. Então, se você aprende alguma coisa e vai dormir, depois você tem uma memória bem melhor daquilo do que as pessoas que ficaram acordadas, ou que você mesma teria conseguido obter ficando acordada. E aí são muitas décadas de estudos, a gente pode dizer com segurança que o sono facilita
não só a consolidação das memórias, no sentido de reforçar as memórias, mas a reestruturação das memórias. Então, a criatividade, o insight, a ideia nova, que é um produto das ideias velhas, isso é facilitado pelo sono. Agora, o sonho é uma outra conversa. Embora o Freud tenha começado falando do sonho, o que a ciência estudou nos últimos 90 anos foi, sobretudo, o sono, que é muito mais fácil de estudar. Bem mais fácil de estudar. E, especialmente, porque em animais a gente presume que eles sonham. Quem tem cachorro, com certeza, presume que eles sonham. Mas é uma premissa. Nos últimos 3 anos, 4 anos, aconteceu uma pequena revolução nesse assunto. Os trabalhos do Bob Stickle, em Harvard, agora o trabalho do Kamitani, no Japão, trabalhos também do Jan Born, na Alemanha. A gente tem feito alguma coisa nessa direção do sonho. Estão mostrando, pela primeira vez, com números, aquilo que os psicólogos sabem há muito tempo, que, de fato, não só dormir é importante para aprender, mas sonhar é importante para aprender. E é importante para um tipo de aprendizado muito fino, porque o sonho, ele, na verdade, é uma reverberação de memórias com um propósito. Que para a gente não é muito evidente, porque as nossas vidas têm milhares de problemas. Quantos problemas cada um de nós tem? Sei lá, centenas, né? Milhares de pequenos problemas que causam ansiedade. Mas nada se compara à vida de um animal na natureza, que todo dia é matar ou morrer, né? E qualquer um de nós, se for colocado numa situação matar ou morrer, vai passar a ter sonhos extremamente claros, muito, muito óbvios. Uma pessoa que foi atacada por um tubarão, sonha com o quê? Tubarão. Ela não vai ter muita metáfora. Agora, no nosso caso, são muitos pequenos problemas, então o sonho vira uma coxa de retalhos. A teoria com a qual eu trabalho, e tem boas evidências para isso agora, é de que o sonho é uma simulação de um futuro possível. Só que no caso do ser humano contemporâneo de classe média, a vida não tem problemas de vida ou morte. Claro, todo mundo vai morrer um dia, mas isso não está colocado no dia a dia. Então, esse oráculo probabilístico, essa máquina com base nas memórias do passado, tentar prever o futuro, ela bate pino, ela não funciona. Raramente você tem um sonho premonitório, né? Raramente. Mas quem está, por exemplo, na guerra, tem sonhos premonitórios o tempo todo. O que é o sonho premonitório de quem está na guerra? Pô, eu não vou em tal lugar porque vão explodir uma granada, não vou em tal lugar porque vou tomar um tiro. Coisas muito concretas. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o sonho é um mecanismo biológico para tentar a adaptação no amanhã e que, nos últimos séculos, foi perdendo função. Porque a gente começou a resolver aqueles problemas básicos e, em vez de você ter 3 variáveis, né, matar, não morrer e procriar, digamos, os imperativos darwinistas, agora a gente tem 1000 problemas diferentes e aí os seus sonhos são uma mistura disso. Você sonha com um problema de amanhã, com uma coisa que passou ontem, com um negócio que não tem nada a ver aparentemente, né? E aí você precisa de muito mais trabalho para poder entender que, de fato, cada um daqueles pedaços tem encaixe. Cada uma daquelas coisas faz sentido, só que não todas juntas, necessariamente. A nossa civilização é uma civilização que jogou o sonho pela janela. Ninguém trabalha sonho, né? A não ser quem faz análise e tal, mas assim, no dia a dia, as pessoas que não estão em análise não lidam com seus sonhos. Elas despertam da cama tão rápido que não tem nem como formar a memória do sonho. A maior parte das pessoas fala, nem sonho. Não sonha uma pinóia, sonha sim, só que não tem tempo de lembrar do sonho. Durante o sono REM, que é quando a gente tem sonho mais vívido, tem um neurotransmissor que está ausente no cérebro. Ele não está sendo liberado, que é a noradrenalina. E a noradrenalina é fundamental para formar memória. Então, se você acorda e fica bem quieta, você permite que a noradrenalina da vigília chegue, e aí você pega aquela memória bem tênue e elabora ela, e você pode escrever e contar para outra pessoa. Mas se você levanta da cama correndo e vai embora, quando você pensa que sonhou, você já não sabe com o que sonhou. Eu acho que, no futuro, a gente vai ter escolas que têm aulas curtas, muito carismáticas, interessantes, seguidas de um bom período para dormir, com um sonhário ao final, ou seja, um diário de sonhos, né? Se a gente for olhar todo o registro, digamos, das civilizações antigas, onde você olhar, né? No I Ching, nos Vedas, na Epopeia de Gilgamesh, na Ilíada, os sonhos estão em toda parte.
Os sonhos são fundamentais. Não se fazia uma guerra, não se fazia paz, não se plantava, não se colhia, não se casava, não se separava sem olhar para os sonhos. Por que será? Né? Se você for perguntar para as populações ditas primitivas hoje em dia, nos indígenas sul-americanos, norte-americanos, aborígenes, todo mundo sonha, todo mundo sonha é super importante. O xamã, ele só é xamã porque ele entende de sonho. Se você perguntar para o povo, né, para as pessoas pobres, se elas acreditam que sonho prevê futuro, não só elas acreditam, mas elas jogam no bicho. Não estou dizendo que sonho é oráculo determinístico. Não estou dizendo que você vai prever o futuro com certeza. Talvez até sim, mas dentro da ciência que a gente tem hoje, não. Mas tem alguma coisa ali que é a sua capacidade de integrar informações sobre o passado e prever o futuro. Por que a gente joga isso fora? Quer dizer, quem não acredita nisso? Somos nós, ocidentais, né? Enfim, de grau que passaram pela universidade. Isso está começando a cair. É muito interessante. Eu acho que nos próximos... Acabou de sair um trabalho há um mês atrás, acho que muita gente aqui deve ter visto, na Science, que é uma revista muito visível, em que se decodificou pela primeira vez um sonho. Não é exatamente um sonho, porque não é sono REM, é o início, aquela fase que a gente está começando a dormir e tem imagens. Então, um grupo de japoneses, uma equipe de pesquisadores japoneses conseguiu, usando um sinal de ressonância magnética funcional, dizer com o que a pessoa sonhou e acertar, não 100%, mas acertar 60%, 70% das vezes. A pessoa sonhou com um edifício e não com uma pessoa. Ela sonhou com um veículo e não com um animal. Então, ainda está muito cru, mas já foi feito. Quer dizer, agora é uma questão tecnológica de transformar isso numa coisa mais exata. Isso, a propósito, veio resolver um dilema grande na nossa área de pesquisa. Tem muita gente boa que defendeu por muito tempo que o sonho, na verdade, não acontece durante o sono, que ele é uma coisa que você constrói ao acordar. Então, você acordaria e aí construiria toda aquela história. O que, para mim, é um absurdo, porque a minha introspecção, que é o que a gente tem, né, diz que não, diz que o sonho é uma coisa concomitante com o sono. E agora, nesse estudo, foi possível ver isso, porque a parte do sinal neural que melhor decodifica o sonho não vem depois da vigília, é antes do despertar. Ok, Siddhartha. Eu queria agradecer a tua presença aqui hoje. Muito obrigado. Tá? Muito bom. Obrigado.